O Corpo de Bombeiro e o Serviço de Atendimento Móvel de Urgência, SAMU, foram acionados para prestar socorro às vítimas de um grave acidente de trânsito. Para chegar ao local do acidente, os dois veículos percorreram caminhos diferentes. Presta bastante atenção, gente, nesse trecho. Então, são dois veículos, partiram simultaneamente de dois pontos, né? Só que a gente tem o seguinte, ó. O carro do Corpo de Bombeiros partiu da cidade A com uma velocidade constante de 40 km por hora. Então a gente já tem essa informação aqui, importante, que o carro do Corpo de Bombeiros partiu da cidade A 40 km por hora. Grife essa parte aí, pessoal, porque vai ser necessário a gente fazer essa análise dos dois carros, tanto do SAMU quanto do Corpo de Bombeiros. Aí o que acontece? Esse trajeto do carro do Corpo de Bombeiros, ele é a 40 km por hora, né? E ele anda durante 30 minutos com essa velocidade. Beleza? Anda durante 30 minutos com essa velocidade. Então assim, vamos lá. Se é 40 km por hora, né, e ele percorre esse trecho em 30 minutos, a gente tem o seguinte, 30 minutos é meia hora, pessoal. Então, nesse primeiro trecho, o carro do Corpo de Bombeiros deslocou-se quantos quilômetros? Hein? Isso mesmo, 20 quilômetros, não é isso? 40 quilômetros em cada hora, então meia hora, 20 quilômetros. A primeira parte, gente, sensacional, tranquilo? Esse é o carro do Corpo de Bombeiros. Em seguida, o mesmo carro ficou parado na pista por um período de 20 minutos. Devido à presença de um obstáculo na mesma. Então, muito cuidado. Por quê? Ele já passou 30 minutos deslocando-se e 20 minutos parado. A gente já tem aí 50 minutos gastos, né? E ainda somente 20 quilômetros de percurso, porque esses 20 minutos ele estaria parado. Então, temos que ter cuidado aí. Já foram gastos 50 minutos e foram deslocados apenas 20 quilômetros. Show de bola? Beleza, bora continuar aqui a leitura, porque esse texto ele é muito rico, né? Após a liberação da pista, o carro do Corpo de Bombeiros continuou a sua trajetória com velocidade constante de 60 km por hora. Então assim, após a liberação da pista, o carro do Corpo de Bombeiros continuou a sua trajetória com velocidade constante de 60 km por hora. Então já temos um outro trajeto, e ele disse que esse percurso foi descrito por 40 minutos, até chegar ao local do acidente. Com essa informação a gente vai ter o seguinte, pessoal. A gente vai ter, número 1, a distância total percorrida pelo carro do Corpo de Bombeiros e o tempo gasto no percurso. Já é possível a gente falar o tempo gasto no percurso? É sim. Vamos lá? 30 minutos no primeiro trecho, mais 20 minutos parado e mais 40 minutos no segundo trecho. Então a gente tem 1 hora e 30 minutos. 20 minutos, mais 40, 60 minutos, 1 hora, mais 30 minutos no primeiro trecho. A gente tem aí 1 hora e 30 minutos. Eu vou colocar assim, ó, carro, deixa eu só passar aqui para... Vou colocar assim, ó, carro CB, porque o outro carro é do SAMU. Então é carro de Corpo de Bombeiro e o outro carro é o carro do SAMU, beleza? Carro do Corpo de Bombeiro, tempo de trajeto. Tempo de trajeto. Quanto tempo? Isso. Quanto tempo, galera? 1 hora e 30 minutos. Show de bola. Agora o deslocamento, galera. Vamos ter cuidado com o deslocamento. Por quê? Primeiro trecho, eu já vi no primeiro... Eu vou colocar assim, ó. Distância 1. Foram 2 distâncias somente, viu? A primeira distância foi a 40 km por hora durante 30 minutos, então a gente tem 20 km percorrido. O deslocamento 2, galerinha, o deslocamento 2 a gente tem o seguinte, ó, sempre faça assim, ó, deslocamento, vou colocar deslocamento 2, vai ser a velocidade 2 multiplicado pelo tempo 2, beleza? Ah, Wendel, mas eu não tenho, presta atenção, o cara vai dizer o seguinte, ah, mas eu não tenho o tempo 2 em horas, temos.
Ele disse, gente, muito cuidado aqui, ó. Distância 2 vai ser, a velocidade 2, ele disse que era 60 km por hora, não foi isso? 60 km por hora. E o tempo 2 foi de 40 minutos. Como é que eu faço para transformar isso aqui em horas? Pessoal, sem matematizar, na verdade, sem a gente ficar perdido aqui, com medo, pessoal, analisa o seguinte. Uma hora tem 60 minutos, não é isso? 40 minutos, se você fizer a continha, a regrinha de 3, 40 minutos é 2, na verdade vai ser 2 terços de hora. Não é não? 2 terços de hora. Se eu pegar 60 minutos e dividir por 3, vai dar 20. Em 40 minutos, 20 com 20 dá 40. Então 40 minutos seria 2 terços de hora. Eu vou colocar aqui, ó, 40 minutos. Mas você pode fazer a regrinha de 3 simples também, que dá certíssimo, viu? 2 terços. Então aqui a gente vai ter o seguinte, ó. 60 vezes 2, 120, dividido por 3, vai dar quanto aqui? 40 quilômetros. Então se você analisar bem, pessoal, analisando bem aqui, a gente tem a distância total percorrida do carro do Corpo de Bombeiro, a gente tem aqui 60 km. Então eu vou colocar a distância total do carro do Corpo de Bombeiro, 20 km no primeiro trecho, mais 40 km no segundo trecho. Então a gente tem aí 60 km. Show de bola? Beleza, Wendel, tranquilo. Aí vamos agora aqui, ó, para o carro do SAMU. Carro do SAMU. Então vamos aqui, carro do SAMU. Porque, gente, essa questão aqui, ela é de análise, né? Então a gente tem que analisar o que ele, né? Ele vai pedir algumas informações, ele vai falar, né? Algumas afirmações para a gente analisar se está certo ou se está errado. Já o carro do SAMU partiu da cidade B e percorreu uma distância de 60 km com uma velocidade constante de 50 km por hora para chegar ao local do acidente. Então, olha só, eu já tenho a distância do carro do SAMU. Ele percorreu 60 km, agora só me resta calcular o tempo, né? Então, gente, como vai ficar fácil aqui, ó? O tempo vai ser o seguinte, deixa eu voltar aqui para cá, ó. Então, o deslocamento do carro do SAMU, distância T aqui, ó, SAMU, né? Também foi 60 km. Porque 60 km. Show de bola? O tempo, como é que a gente calcula o tempo, pessoal? O tempo só é passar a velocidade, ó. Olha só, fica assim, ó. Tempo 2. No caso aqui do SAMU, né? Seria a distância 2, que foram 60 km, dividido pelo tempo 2, 50. Desculpa, velocidade 2, né? Então, deixa eu só apagar aqui pra gente fazer novamente. Apagando aqui, galera. Ó. 60 dividido por 50, né? 6 por 5. Então vai dar aqui, ó, 1,2 horas, né? Ué, se eu multiplicar isso aí por 60, pessoal, se eu multiplicar, tá em horas, né? Então uma hora tem 60 minutos. Se eu multiplicar por 60, para a gente ver quantas horas e quantos minutos. 0,2, 0,2 vezes 60 dá 12 minutos. 0,2 porque aqui a gente tem 1 hora e 0,2 horas. 0,2, se eu multiplicar por 60, vai dar 12 minutos. Então aqui eu tenho 1 hora e 12 minutos de tempo. O Wendel ficou 1,2 horas, 1,2 de horas. Né, cara? Vamos ver aqui agora as afirmativas. Afirmativa 1. Para chegar ao local do acidente, o carro do Corpo de Bombeiro percorreu 20 km a menos que o carro do SAMU. Essa afirmativa aqui é falsa. Por que, Wendel? Porque a gente viu aqui, galera, que o carro do Corpo de Bombeiro andou 60 km e o carro do SAMU também andou 60 km. Então não tem essa ideia de que o carro do Corpo de Bombeiro andou menos ou andou mais, não.
O SAMU chegou ao local do acidente 18 minutos antes do corpo de bombeiro. Galera, olha só como é legal. O corpo de bombeiro, o corpo de bombeiro demorou 1 hora e 30 minutos. Né? E o SAMU demorou 1 hora e 12 minutos. Se eu subtrair aqui, ó, vamos lá. 1 hora e 30 minutos menos 1 hora e 12 minutos vai dar exatamente, né, aqui 30 menos 12, 18, 1 menos 1, 0, então fica aqui, ó, 18 minutos. Beleza? Certíssimo aqui a segunda afirmativa. Terceira afirmativa, Wendel. O carro do Corpo de Bombeiros percorreu uma distância de 60 km por hora até chegar ao local do acidente. Também é verdadeiro. E a gente calculou isso aí. Então o item certo. Vamos ver lá. Afirmativa certa, 2 e 3, letra B de bola. Letra B de bola. Viu, galera? Então, assim, é uma questão completa de cinemática. Toda essa questão aí foi trabalhada em movimento retilíneo uniforme. A gente, ainda mais a velocidade variou. Não, a gente trabalhou trechos separados. Por exemplo, primeiro trecho não teve aceleração. Foi 30 minutos a 40 km por hora. O segundo trecho, parado. Terceiro trecho foi mais, deixa eu ver, 40 minutos a uma velocidade de 60 km por hora. Beleza, só foi isso. O carro do SAMU percorreu todo o trecho em 50 minutos. Foi isso? Não. 60 km a uma velocidade de 50 km por hora. Então, não tem o que? Não tem segredo, não tem dificuldade aqui nesse problema. Beleza? Tranquilo, gente.